Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Assim nos diz a palavra de Deus. É honroso distanciar-se das contendas. Todos os insensatos, porém, se metem em ofensas. Vou repetir para você. É honroso, digno de honra, distanciar-se das contendas, das brigas, das discórdias, das divisões, das disputas. Todos os insensatos, porém, se metem em ofensas. Essa é a nossa palavra de hoje. Mas se você até olhar no capítulo anterior, no versículo 11, Provérbios também ensina o seguinte, a respeito do mesmo assunto. Diz assim: sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. Sábia é a pessoa que consegue se domar, que consegue controlar os seus impulsos, que não é escravo do seu temperamento. Todo mundo tem um temperamento, minha gente. Todo mundo tem um jeito de ser. Mas a gente nem disso é escravo. Eu não preciso ser escravo do meu jeito de ser, não é? Porque tem um jeito nosso espontâneo, mas que pode ser educado. A gente é inteligente, a gente consegue se adaptar a muitas situações e às vezes para sobreviver, não é? E isso a natureza nos ensina, sobrevive quem se adapta. A gente precisa aprender a se adaptar e a palavra de Deus nos diz: sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio e a sua grandeza. Quer saber qual é a grandeza da pessoa? E a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Repito para você. Sábio é o homem que consegue se controlar o seu gênio, o seu temperamento e a sua grandeza, aquilo que lhe dá destaque, aquilo que o faz brilhar diante dos olhos de Deus e das pessoas. Sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Porque ser generoso e perdoador com quem só nos agrada, isso é fácil. Isso até uma pessoa que não acredita em Deus faz. Mas a grandeza de um homem de Deus está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É honroso distanciar-se das contendas. Mas o insensato só se mete em ofensa. Não pode ver uma situação assim que ele vai lá. Você já viu que tem gente que não precisa ser chamado para briga, ele vai sozinho? Está tendo uma confusão, ele vai lá se oferecer. A palavra de Deus tem um nomezinho para esse tipo de gente: insensato. Em algumas traduções, estúpido. É uma estupidez a gente alimentar discórdias nas quais a gente já está envolvido, mas é uma loucura a gente querer se meter numa que não diz respeito a nós. Essa palavra ela está nos falando de uma sabedoria particular, a sabedoria de fugir. Você sabia que tem uma sabedoria de fugir? Em relação ao pecado, é uma das mais preciosas. Até nós tivemos aqui, uma cartinha que eu acabei de ler, em que um irmão pede oração para ele se libertar do vício do álcool.
Gente, do vício do álcool, do vício da droga, do vício da prostituição, da pornografia, de qualquer coisa que você seja viciado. Você sabe qual é o segredo para você conseguir se libertar? É você se livrar das ocasiões, fugir das ocasiões. Tem duas coisas que vai ajudar você no processo da sua libertação. Quem quiser se libertar de algum vício, de algum pecado, caneta e papel na mão, que eu vou contar para você o segredo que eu aprendi. A primeira coisa, fugir das ocasiões. Então, eu namorava com a Rosemarie, eu já estava dentro da Canção Nova, e a Rose não. E a Rose trabalhava, eu era missionário, morava lá em São Paulo. A Rose trabalhava e ela tinha um carro bonito, 0 quilômetro, novinho lá, chique, né? E eu, um pé rapado, coitado, dentro da comunidade. Ela que ia me buscar para a gente passear, para a gente ir num cineminha, ainda tinha que pagar, né? Porque a realidade da gente como missionário, principalmente solteiros, ela é bastante austera, não é? E sempre que a gente ia para um cineminha, para uma lanchonete, isso é o programa para se fazer tardezinha para a noite. Quando a gente voltava, nós morávamos ali em Santo Amaro, nós voltávamos e a gente se despedia, não é? Ali na rua mesmo. Mas em frente à nossa casa tinha uma árvore. E o carro dela tinha, o vidro tinha aquele... Insufilme. Mais escuro. Uma despedida num dia, a segunda despedida no outro dia, a terceira despedida. Eu falei, não despeço mais de você dentro desse carro, meu amor. Não está dando. Entende? Porque a ocasião não está me ajudando no meu propósito. Não, chegou aqui, a gente desce desse carro. É isso aí. Porque senão você alimenta as ocasiões. A pessoa que não foge das ocasiões é como um louco que corre na direção do abismo, achando que depois, no último passo, ele vai conseguir parar. Você nunca consegue parar no último passo, gente. Não tem nenhum corredor, um atleta, que você vê que ele cruza a linha de chegada e para imediatamente. Não dá para parar. Porque o embalo que você vem te lança para frente. Tem muita gente que vive a vida assim, alimentando ocasiões, acreditando que vai, na hora H, vai conseguir evitar a droga, evitar o primeiro gole, evitar se envolver sexualmente com alguém com quem não deveria se envolver, inclusive por não ser casado com esta pessoa, e acha que vai dar conta de si. Ninguém dá conta. Desse jeito ninguém dá conta. Ninguém é de ferro. Então qual é o segredo para que você consiga fugir das ocasiões? Desbarata o clima. Eu, quando tinha entrado na Canção Nova, nos meus primeiros anos, eu ia muito ali a Ribeirão Preto, e amigos queridos como o Eduardo e a Tati, e lá eu conheci também, não vou dizer o nome dele, mas é um homem muito querido, era jogador de futebol, e ele me contando que ele foi dependente químico, mas ele nunca injetou, porque ele tinha medo de agulha. Ele disse: Márcio, o medo da agulha nunca permitiu que eu injetasse. E ele me contou uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber. Ele falou: o que vicia o dependente químico não é só a droga, é o ritual, é encontrar-se, é achar um canto, é preparar a droga, é aquela ansiedade para poder usar. Se você tirar aquilo, a pessoa se liberta. Olha, alguém que viveu a experiência contando, que a ocasião faz o ladrão, não é isso? Não é o que diz o ditado? A ocasião não faz só o ladrão, a ocasião faz também o dependente químico. A ocasião
faz o adultério. Então, quem quer se libertar, primeira coisa, eu disse que são duas. Primeira coisa, fugir das ocasiões de pecado, mas fugir também das brigas e contendas para você evitar males futuros. E qual é a segunda coisa? Começar, não hoje, começar agora. Porque qual é a grande astúcia do demônio? Com muitas pessoas, inclusive, que acompanham Sorrindo para a Vida. Parabéns, aplauda, torça junto, vibre, é isso mesmo, você viu, as pessoas conseguem se libertar, e muita gente acompanha animado, dizendo, um dia serei eu, só que esse dia nunca chega, porque a decisão é sempre deixada para amanhã, quando eu estiver mais preparado, eu ainda não dou conta, eu preciso pensar melhor a respeito, eu preciso criar condições para isso. Com esta ideia, você nunca vai se libertar. Isso mesmo. Procrastinação, né? Decida agora. Decida neste momento a parar com aquilo que está engolindo você. Está puxando a sua vida para o fundo. Está puxando a sua alma para baixo. E a gente sente isso, gente. Porque uma tristeza vai tomando conta da gente. A gente já não consegue mais sonhar. A gente não tem leveza nos relacionamentos com as pessoas. Uma escuridão toma conta da alma da gente. Sabe? E a gente deixa de viver na eternidade para viver no tempo presente. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que sair da realidade. Eu estou dizendo que a gente vive muito melhor a realidade quando nós estamos com o nosso coração naquilo que é eterno. Só que há coisas que fazem a gente sair da eternidade. Ou, se você preferir, sair da graça de Deus. E quando nós não estamos em estado de graça, aquela felicidade que a gente sente espontaneamente, gratuitamente, por tudo e até por nada, ela se quebra. Ela se parte. Quando a gente percebe que no fundo não é só uma tristeza, uma dificuldade, uma doença. Quando a gente percebe que aquela felicidade que nos acompanhou na nossa amizade com Deus não está acontecendo mais, você pode ter certeza que algo aconteceu. Aquela felicidade se partiu porque saímos de alguma maneira da graça de Deus. Então, existe uma sabedoria de fugir das ocasiões de pecado e de fugir de brigas e de contendas. A própria palavra do Senhor nos diz, lá em Eclesiastes, que é bom ser valente, mas para Deus vale mais que você seja paciente. É bom ser valente, é bom não ser covarde, mas a palavra de Deus nos ensina que ser paciente vale mais que ser valente, porque o paciente consegue, pela sua doçura e pela espera, o que o valente não consegue. Às vezes, com a nossa valentia, a gente só consegue destruir as pessoas. Muito valente, foi lá e quebrou o filho no meio. Não estou dizendo fisicamente não, tá? Não estou considerando aqui a violência física, não, mas a violência moral, que faz a gente passar por cima da pessoa, que faz com que a gente não espere o outro no tempo dele. Não é? É claro que a gente tem que, principalmente quando se diz de filho, educar, disciplinar, exigir, mas tudo tem limite, gente. Eu vejo lá os meus filhos, os dois são militares, e eu pergunto de vez em quando para eles, né, porque tem pistas de obstáculos, o tempo inteiro eles são treinados no limite do que um corpo humano aguenta. E aí o meu filho mais novo, ele é daquele tipo que para ele quanto pior, melhor. Quanto mais difícil, melhor ele se sai. Aí eu perguntava para ele assim, eu falei, filho, dá para piorar essa pista um pouquinho? Não, não dá, pai. A maioria já não aguenta, já não consegue terminar. Se piorar um pouquinho mais, é difícil.
Aí quase ninguém vai conseguir. Veja, até em treinamentos que preparam a pessoa para a guerra, existe um limite que tem que ser respeitado. Existe um ponto em que, se você fizer pressão, você não fortalece a pessoa, você quebra a pessoa. E isso é com o seu marido. E isso é com a sua mulher, meu irmão. Todo mundo tem limite. Isso é com o seu filho, meu querido. Isso é com a sua mãe, meu irmão. É com cada pessoa. Então, às vezes, em nome da nossa valentia, em nome da nossa sinceridade, em nome da nossa integridade, né? Eu falo mesmo, eu faço as coisas. A gente passa por cima das pessoas e fazemos com os outros o que Deus não fez com a gente. Porque eu não me apaixonei por um Deus que me esmaga, que passa por cima de mim. Sabe por quem que eu me apaixonei? Por um Deus que me amou e teve paciência comigo quando eu nem ligava para Ele, que me ajudou quando eu não merecia ser ajudado, que teve toda a paciência comigo até que um dia eu me despertei e disse: eu não quero mais viver assim. E no momento em que eu disse: eu não quero mais viver assim, esse Deus me apoiou. Não se fez de vítima, não se fez de rogado, não ficou com mimimi dizendo para mim assim: agora você quer? Quando eu queria te ajudar, você não aceitou, agora você quer. Não, Ele estava ali o tempo inteiro me oferecendo ajuda, na esperança de que um dia eu aceitasse. E o dia que eu aceitei, Deus não fez corpo mole, Ele vibrou e aproveitou que eu abri meu coração para transformar a minha vida, não em benefício dele, mas para o meu próprio bem. Será que não é isso que eu devo fazer pelos meus irmãos? Será que não é isso que eu devo fazer pelas outras pessoas? Por isso a palavra de Deus nos diz que o paciente é maior do que o valente. Ser paciente para Deus vale mais que ser valente. E aí vem essa palavra aqui nesta manhã e diz para nós, não é? Porque é bom a gente entender com profundidade o que a palavra de Deus nos diz. Então eu tenho lá sempre, já falei isso aqui, várias Bíblias comigo. E eu achei maravilhosa a tradução da Bíblia TEB. A gente usou muitos anos. A Bíblia TEB é uma Bíblia, TEB significa Tradução Ecumênica do Brasil. E ali participou, não é, na correção, nos ajustes dessa Bíblia, com vista a ser o mais fiel possível, católicos, evangélicos e judeus. Ela é boa mesmo. Qual era a finalidade? Maior fidelidade ao original da palavra de Deus. E diz assim na Bíblia TEB: Deus honrará o que foge das disputas. Deus honrará o que foge das disputas. E abster-se de brigas é uma glória. Enquanto isso, logo em seguida, diz a palavra que todo estúpido tem um gênio explosivo. Está lá na Bíblia TEB. E como eu disse para você, é uma Bíblia que prima para ser mais fiel ao original. O que diz lá, Márcio? Todo estúpido tem um gênio explosivo. Então a gente não deve se gloriar de ser explosivo. Tem gente que acha que isso é qualidade, isso é defeito. Isso é para a gente corrigir, isso não é para a gente aprofundar. Isso é para a gente ter vergonha, não é para a gente ficar contando por aí: eu sou explosivo, ninguém pode falar nada comigo não, meu limite é bem curto. Tem gente que tem um estupim curto, eu nem estupim tenho. Vou ler de novo: todo estúpido tem um gênio explosivo. É uma declaração que a pessoa está fazendo de si mesma. E não precisa ser assim. É o contrário que nos favorece.
Qual é o contrário que nos favorece? Está aqui, ó. É honroso distanciar-se das contendas. Esta palavra está nos revelando que Deus honrará quem foge dessas brigas, dessas disputas. Tem muitos ensinamentos que a vida em comunidade traz para nós. E o que foi uma das coisas que eu aprendi vivendo em comunidade? Que é Deus quem nos honra. Que é Deus quem nos defende. Porque numa família, nem sempre a gente é compreendido. Tenho certeza que seu pai já errou com você, que sua mãe já errou com você, que seus irmãos já erraram com você. Tenho certeza que dentro da casa em que você está, em que você é uma pessoa querida e amada, não compreenderam você. Agora imagine você dentro de uma comunidade grande como é a nossa. Lidar com a incompreensão e com a confusão, isso é uma constante, inclusive porque a tentação opera. O diabo nunca descansa para criar discórdia entre irmãos. E a pior coisa que você pode fazer é quando você não é compreendido, tenta explicar e a outra pessoa não quer saber de explicação, porque na verdade ela não está querendo entender. Ela está magoada com você, ou está com ciúme de você, ou está com inveja de você. Ela naquele momento, ela quer que você se exploda. A pior coisa que você pode fazer é entrar em contenda com a pessoa, para você se justificar. Põe nas mãos de Deus. Confia em Deus. Eu aprendi que a gente deve rezar por quem faz o mal para a gente. Você sabe por quê? Porque o mal que a pessoa está fazendo é certo que vai pegá-la lá na frente. Então por que a gente reza? Para que essa pessoa seja livre do mal que ela mesma está semeando. Porque nós também não queremos o mal daquela pessoa que não nos compreende. Olha, numa comunidade como numa família, tem vocações que são preciosas. Vocações preciosas, mas que estão com pessoas imaturas. Com pessoas que erram e às vezes até fazem maldade. Se nós não rezarmos por essas pessoas, nós vamos perder aquela vocação, nós vamos perder aquele dom, nós vamos ter uma comunidade mais pobre. E é interessante, né? A gente se coloca às vezes como juiz, querendo que a pessoa seja mandada embora da comunidade. Uma pessoa, nós queremos mandar embora quem a gente não trouxe, porque não fomos nós quem chamamos. Foi Deus quem escolheu aquela pessoa. Quem sou eu para deletar aquele que Deus escolheu? Quem sou eu para reprovar, condenar e jogar na lata do lixo aquele que foi eleito pelo Senhor? Por causa do quê? De um gênio explosivo. Por causa das disputas, por causa das brigas, da ciumeira, da inveja. Coisa de gente estúpida. Não é? A palavra de Deus está dizendo isso para nós. Então, se você entende que essa palavra tem razão de ser, aplique essa palavra na sua vida. Como? Não entre em brigas com ninguém e Deus vai honrar você. Não entre em briga com seu marido, Deus vai honrar você. É uma questão de inteligência. Qual é o casal que nunca brigou? Né? Se você é casado, casada, você com certeza respondeu aí, eu não sou. Porque é impossível que tenha casado e não tenha brigado nenhuma vez. Né? E mesmo que não seja assim, brigas explosivas, violentas, mas desentendimento teve. Agora, qual das brigas que você teve com o seu esposo, com a sua esposa, fez com que você conseguisse o que você queria? Nenhuma. Porque você não consegue o que você quer. Você pode até conseguir mais ou menos ali o que você determinou na hora, mas o que você perde é tão maior que dá um arrependimento. Com briga você não consegue nada. Nada, nada, nada. Com paciência e com doçura você consegue tudo. Sabe, quando é que a nossa inteligência vai abrir para a gente entender isso?
Márcio, já tive paciência, já tive doçura e não consegui. Então entenda que com briga que você não vai conseguir mesmo. Então não entre em brigas com ninguém, fuja das brigas. Nós precisamos aprender a ser pessoas de paz, sabe? Primeiro porque isso é o que Deus nos pede, é o primeiro motivo. Por que que nós devemos ser pessoas de paz? Porque é o que Deus pede para nós. Porque nós vivemos pela fé. E por isso nós obedecemos ao que Deus nos pede, mesmo que a gente não entenda por que eu devo ser uma pessoa de paz em meio a tanta gente conflituosa. Porque Deus pediu isso para você. Outro dia aqui no Sorrindo para a Vida, nós trouxemos a palavra daqueles 10 leprosos, que de longe eles pediram para Jesus: Senhor, tem compaixão de nós. E Jesus de longe vira para eles e diz: entrem na cidade, vão se apresentar ao sacerdote. Foi uma ordem, me permita dizer, e que nosso Senhor Jesus Cristo não se ofenda comigo, não é? Foi uma ordem estúpida. Por que uma ordem estúpida? Porque um leproso não podia entrar na cidade, que ele seria apedrejado. E outra, quando Jesus falou para eles entrarem, estava todo mundo carcomido pela lepra. E continuava carcomido, pedaço de carne faltando, osso exposto. Quando eles olhavam um para o outro no meio do caminho, indo apresentar-se ao sacerdote, o que eles viam? Pessoas descarnadas pela lepra, com as manchas ali. Os sinais da lepra estavam ali. Foi no meio do caminho que o milagre aconteceu. Mas só aconteceu porque eles obedeceram. Obedecer a Deus naquilo que Ele nos pede e que a gente nem entende é cura para as nossas lepras. A falta de fé nos mantém nas nossas lepras. Então o primeiro motivo em que a gente deve ser pessoas de paz é para o nosso próprio bem. É para obedecer a Deus, ao que Deus nos pede. E o segundo motivo, porque é bom para nós, é para o nosso próprio bem. Mas vamos aprofundar isso um pouquinho? Então, se nós não devemos entrar em briga com ninguém, sobretudo, nunca entrar em disputa com quem não tem nada a perder. Tem um monte de gente na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, que não tem nada a perder. Você já prestou atenção nisso? Há pessoas que só conseguem chamar atenção à custa de confusão. Só conseguem chamar atenção à custa de confusão com pessoas conhecidas. Hoje na internet tem um monte assim, arrumando briga com quem é conhecido para ver se aparece. Eu não consigo construir nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo produzir um conteúdo de qualidade. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aparecer sendo um censor, um crítico de quem trabalha. É muito fácil você sentar o rabo numa cadeira e ficar metendo o pau em quem está fazendo alguma coisa. É a coisa mais fácil do mundo. Você crescer arrumando litígio com gente que está fazendo alguma coisa. É uma grande pena. E não condeno, porque eu não sei a história da pessoa, mas eu sei os fatos. Você olha para a pessoa, ela não constrói nada. Você pergunta assim, o que essa pessoa já fez? Qual é a obra dela? Não tem. O que ela faz? Criticar os outros. Esse é o trabalho dela. Não constrói nada, não sabe criar, então ataca aquelas pessoas que criam, ataca aqueles que trabalham, os que fazem alguma coisa. E muitas vezes, não são poucas, pessoas assim se apresentam como críticas, como defensoras da verdade. Mas quando você vai tirando ali as camadas de aparência, as máscaras, sobra o quê? Inveja. Era inveja. Entrar em litígio com uma pessoa assim, para quê? A pessoa não tem nada a perder. Quando você vir alguém atacando você, prejudicando você, fazendo mal para você, você se pergunte, qual é a obra dessa pessoa? O que essa pessoa tem a perder? Muitas vezes não tem nada. Nada. Às vezes tudo que ela está acostumada a fazer é arrumar confusão, brigar, criticar, atacar os outros. Então não vale a pena perder o seu tempo e a sua paz com quem age assim.
a gente não está desprezando a pessoa, mas estamos tendo cuidado com a atitude da pessoa. Por que você gastaria o seu tempo com isso? Por que você vai perder a sua paz com quem está acostumado a tirar a paz dos outros? Na verdade, quando você entra numa briga como essa, você já entra perdendo, porque a luta é desigual, porque o outro não tem nada a perder. O único que tem a perder às vezes é você. Então quem não tem o que defender, vai para a luta desembaraçado. Você não tem nada pesando para lá vigiar. Imagine que você entra numa guerra contra uma pessoa armada até os dentes e sem nada para defender, e você tem que lutar com a pessoa e defender um filho. Você está perdido, meu amigo, porque o seu trabalho é dobrado. Você tem que lutar e tem que defender ao mesmo tempo, não só a você, tem que defender a um outro. Às vezes você está lutando com quem já perdeu tudo, com quem já perdeu até a vergonha. A pessoa se desligou de tudo, não tem mais nada a perder, e por isso ela se atira de cabeça, sem qualquer respeito pelo outro, não tem nada a perder. Então eu pergunto a você, nesta manhã, diante desta palavra, você tem certeza de que quer entrar em conflito com gente impertinente? Nunca exponha sua preciosa reputação a um risco de tamanho perigo, a um risco de tamanha magnitude. Você levou muitos anos para conquistar sua boa fama. Olha, são muitos anos de fidelidade para a gente ter um bom nome, para depois você permitir que um inconsequente tire isso de você de uma hora para outra. Porque olha, demora para conseguir uma boa reputação e é rápido para perder. E sabe o que é pior? É você perder por causa de algo insignificante, desprezível, como um bate-boca, como uma violência, como um pecado, como um escândalo. Não entra nessa não. Uma mentira. Oi? Uma mentira, não entra nessa não. A gente já sofre sem dar razão, imagine dando razão. Uma gota de escândalo envenena, põe a perder uma piscina de suor honrado. Sabe, tonéis e tonéis de suor honrado são postos a perder por causa de uma gota de escândalo. Ponha suas mãos sobre o seu coração um pouquinho. A pessoa de respeito sabe que tem muito a perder e sabe também o que pode prejudicar a sua reputação. Então, desacelera o passo, tenha paciência, vá devagar, ande com cuidado nessa questão, ande de maneira que você possa se retirar dessas situações que desmerecem você. Porque uma vez difamado, 1000 vitórias não devolvem a você o que você perdeu por se envolver com o que não deveria, com um pecado, com um escândalo, com uma briga. Tenha paciência, põe as mãos sobre o seu peito. E ter paciência é com a situação, mas também com aquele que age mal. Tolerando aqueles que agem mal, nós damos a eles a oportunidade de se tornarem bons. Eu ouvi o testemunho que a Valdênia leu, me deu tanta pena, gente, desse casal, da esposa, mas também deste marido, que pelo que ela conta, um homem bom, mas viciado numa perversão. Que dó dos filhos. E eu tenho certeza que no fundo, esse homem vive também atormentado. E louvei a Deus por essa esposa que está pensando mais no bem da família do que no seu próprio bem. E pedi a Deus que seja uma oportunidade para que esse marido se liberte. Não brigue, mas também não exclua a pessoa sem antes ter tido muita paciência com ela. Tenha paciência. Senhor, nós sabemos que esta palavra é um grande bem para nós, mas sabemos também que não é fácil viver esta palavra. Por isso nós estamos te pedindo, derrama sobre nós o seu Espírito Santo. E entregamos em tuas mãos todas as situações que nos humilham, porque esta palavra acabou de nos dizer que a nossa honra, que a nossa glória
é a gente se afastar desses desentendimentos, é não aprofundar as discórdias, os litígios, é não pôr mais lenha na fogueira, que quando a gente toma essa decisão, o Senhor defende a nossa honra. Senhor, nós te pedimos, vem nos ajudar. E tome a decisão agora de não mais colocar o pé nesses lugares de ofensa. Pede a Deus a graça de controlar o seu ânimo, o seu temperamento. Até você que já tinha decidido que ia explodir. Na próxima vez que acontecesse a situação, diga agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não, serei paciente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.